E o problema maior é o oxigênio, tá? O maior inimigo da New England é oxigênio. Isso a gente, cara, a gente vai ver algumas fotos mais pro final aí da apresentação, mas principalmente a adição, essa adição que vai ser feita lá no final do descanso de acetil, ela tem um risco muito grande de começar a oxidar já. Então o ideal é que quando a gente vai abrir o fermentador para fazer essa adição de lúpulo, é purgar o oxigênio, tá? Eu sei que infelizmente não é todo mundo que tem um kit de CO2 em casa, mas para quem tem, vale muito a pena abrir o fermentador e deixa uma mangueirinha fazendo uma cama de CO2 enquanto coloca o dry hopping, fecha, purga o oxigênio, coloca CO2, eu tenho aqui nos meus fermentadores, eu uso uma torneirinha na tampa, então, cara, coloca CO2 ali, deixa sair o oxigênio vai subir, né, e dá uma purgada, faz umas 2, 3 vezes para evitar o máximo possível de oxigênio, porque a oxidação é muito, muito rápida. Então isso aqui a gente já comentou, né? Os polifenóis da cerveja reagem com as proteínas, criando turbidez permanente, que é o que queremos nas NEIPAs. Lembrando que esses polifenóis, eles não são só dos lúpulos, tá? A gente tem uma inserção muito grande de polifenol dos lúpulos lá na fermentação, mas a gente tem muito polifenol também no malte. Então a gente já está levando uma carga de polifenol para dentro do fermentador. E é por isso que às vezes a gente tem o chill haze, o famoso chill haze. O chill haze nada mais é do que uma turbidez que acontece a frio ali por conta de proteínas e polifenóis que estão interagindo na cerveja já basicamente pronta. Então, mesmo que tu não tenha uma cerveja muito lupulada como uma New England. Então, só como curiosidade aqui. Então fazer o dry hopping, algumas técnicas, né, para a gente melhorar o processo, fazer dry hopping nos primeiros dias, enquanto a gente tem bastante proteína em suspensão, justamente para a gente ter essa interação, né? E a gente tem uma oxidação muito rápida, maior oxidação. Aqui é um detalhe importante, cara, eu vi isso aqui eu resolvi colocar essa frase aqui, porque falava no artigo da Bio lá, e a maior oxidação que a gente tem é na trasfega para o barril. Tá? A gente tem oxidação, obviamente, a gente tem que ter esse cuidado de quando for fazer a lupulagem, fazer os dry hoppings, né? Se a gente puder e ter equipamento de CO2, purgar o equipamento, purgar o oxigênio, né, na hora de fazer a adição do lúpulo, mas o maior erro, a maior oxidação que tem é na hora de transferir para o barril. Às vezes tu tem uma cerveja que está linda, maravilhosa, tá aquela coisa clarinha, bonita, com a turbidez bonita que a gente espera da New England, e aí depois que coloca no barril, cara, passa 5 dias e ela começa a ficar marrom. Então, o que é recomendado? O pessoal fala, tentar fazer uma transferência fechada ou criando uma cama de CO2, cara, o menor contato possível, tá? Eu já venho fazendo algumas transferências de fermentador para o meu post-mix ou para keg, purgando todo o oxigênio do post-mix ou do keg primeiro, para tentar evitar essa turbidez aí. Uma turbidez não, a oxidação, desculpa. O Scott, no ano passado a gente teve o congresso da Serva Catarinense aqui, o Scott Jennings veio palestrar e boa parte da palestra dele foi sobre New England e sobre oxidação de New England. E ele fez alguns testes e alguns estudos e ele descobriu que um dos maiores problemas das New England oxidação era o manganês. Por quê? O oxigênio ele precisa se ligar com alguma fonte mineral. E a gente tem ferro, cobre e normalmente manganês dentro da cerveja pronta. Tá? E esse manganês ele descobriu que é muito proveniente de aveia em flocos. Tá? Então ele fez alguns testes de laboratório. E o nível de manganês que tinha em cerveja, que tinha carga alta de aveia em flocos, era um negócio absurdo, assim, era muito alto, muito alto. E esse manganês acaba reagindo com oxigênio
e criando essa oxidação que caga a New England. Então, é por isso que a aveia, a aveia em flocos, principalmente, ela vem sendo falada como a grande vilã da oxidação das New Englands, tá? Então a gente tem que cuidar, e aí foi onde ele também começou a bater na tecla de que a gente pode sim, em vez de usar uma carga muito alta de aveia em flocos, usar grãos malteados, como trigo malteado, aveia malteada, que no final vão te dar uma carga proteica maior até do que tu usar aveia em flocos. E como a gente tem aquela que a gente já comentou anteriormente, né? A gente vai ter essas proteínas de menor peso molecular vindas dos grãos malteados em relação aos grãos não malteados. A gente consegue manter essa proteína em suspensão, criar turbidez e sem uma adição muito grande de manganês que vai gerar oxidação com essa reação de oxidação do manganês com oxigênio.